todo mundo, estamos na segunda parte da nossa aula, com o diálogo que eu encaminhei para vocês do YouTube. Então, vamos direto ao ponto. Nós temos esse diálogo, é uma pessoa fazendo o seu check-in em um hotel. Ele já tinha reservado antes, e aí ele vai fazer o check-in ou dar a entrada no hotel. Então, começa com receptionist. Ele fala, hello, sir. How may I help you? How may I help you? Vamos entender. Hello, todo mundo já conhece, que nosso olá é uma forma um pouquinho mais formal de se falar. Você pode falar hi, mas é mais, mais descontraída. Hello é o mais usado em momentos como esse. E sir é o termo para senhor, é um pronome de tratamento em inglês, e tem outros pronomes também, mas esse em específico é usado para homens, certo? Então, se eu não conheço homem, hello sir, como que vai, senhor? Depois que eu diálogo, né, que eu conheço com ele, que eu falo com ele, sabendo o sobrenome dele, aí eu já uso outros termos. Vamos ver esse aqui. O termo madam vai ser o oposto para sir, tá? Eu vou usar isso para mulheres, que é o nosso senhora, tá? Madam ou ma'am, tá? Aí nós vamos ter o misters mais o sobrenome. Se eu já conheço a pessoa, eu vou chamar. Se eu sei que o sobrenome dele é Silva, por exemplo, eu vou dizer hello, Mr. Silva. How can I help you? Olá, Mr. Silva. Como eu posso te ajudar? Ou como eu poderia te ajudar? Porque esse verbo aqui que nós chamamos de verbo modal, certo? Porque ele molda, ele dá um sentido diferente. Ele dá um sentido de poderia. Como eu poderia ajudá-lo? Olha a forma mais polida de se falar. Se observa que esse verbo modal, ele não está aqui depois de may, depois de I. Não, ele está antes. Por que, professora, está antes? Indicativo de pergunta. Quando eu quero perguntar a alguém, tanto o verbo auxiliar como o verbo modal, ele vai se colocar na frente. Então, how may I help you? Como eu poderia te ajudar? Observe que aqui embaixo, ele indica que o verbo modal usado, ele tem a ideia de permissão. Ele pode dar a ideia de oferecer algo, alguma ajuda ou expressar uma possibilidade. Mas a ideia principal aí é indicar ajuda, ofertar uma ajuda. E ele vai dar esse tom muito mais polido do que se você dissesse em inglês how can I help you? Como eu posso te ajudar? Ah, professora, isso quer dizer que a pessoa é mal educada? Não, mas seria muito mais elegante você usar o may, que significa poderia. Gente, eu esqueci de falar de além de madam, existe outro termo, né? Que eu falei, que é o misters. Mister. Mas misters ou misses, nós usamos para mulheres casadas. E miss, quando a gente não sabe o estado civil da pessoa, certo? Então, para a mulher casada, eu chamo ela de Mrs. Para as senhoras solteiras, nós chamamos de Miss. Então, se alguém fizesse falar para mim, se dirigir a mim, sabendo que eu não sou casada, né, e observam a mão, né, não indica nenhum tipo de anel de compromisso, então vai olhar para mim e vai dizer, hello, Miss Batista. Eles chamam pelo sobrenome. O nome é algo íntimo. Familiares e amigos chamam alguém pelo primeiro nome. As outras pessoas chamam pelo sobrenome. Muito bem. Passando para o segundo diálogo agora, nós temos yes. Sim, I have a reservation for tonight.
Have é o verbo ter. Em português, é o verbo ter. E quando eu falo de uma pessoa, quando eu uso ele uso no singular, eu vou usar has. Então, ele poderia dizer she, falando de outra pessoa, claro. She has a reservation. Ela tem uma reserva for tonight, para hoje à noite. Entendeu? Mas eu não estou falando de uma terceira pessoa. É o hóspede falando para o recepcionista diretamente. Eu tenho. Então, ele vai dizer I have. E aí ele diz, ok, concordou. May I have your name, please? Olha ele pedindo permissão com o may novamente aqui, indicando aí uma forma mais polida de pedir informação. Poderia ter seu nome, poderia me passar seu nome, por favor. Ele ainda usa o termo por favor com please. Por favor. May I have your name? E ele diz como foi que o hóspede falou. My name is Tony McKay. Observe que agora o recepcionista não trata ele mais como Sir, porque agora ele sabe o nome e o sobrenome dele. Então, ele chama pelo sobrenome, Mr. McKay. E ele diz, você, reservou a single room for 4 nights. Single room, a gente sabe que single room quer dizer o quê? Quer dizer quarto de solteiro. Quarto de solteiro. Certo? Nights quer dizer a noite. 4 noites, no caso, né? Quer dizer noites. Vocês notaram que tem um ED aqui no final? Isso é indicativo de que a reserva foi feita antes e não está sendo feita agora. Isso é o passado em inglês. Eu tenho o verbo reserve, mas a partir do momento que eu ponho o the, ele fica passado. Reserved, indicando passado. Então, você reservou um quarto de solteiro por 2 noites. You reserved a single room for 4 nights. Muito bem. Agora, o que é que o hóspede, o que o guest, ele diz? Yes, that's correct. Ele está dizendo sim, correto. E aí, eu tenho aqui, ó, o that. That representa a resposta anterior, ou seja, a frase do recepcionista. Quando ele diz that's right, quer dizer that, isso que você disse, está correto. Ele está fazendo uma alusão, ele tá trazendo novamente à tona aquilo que foi dito antes pelo recepcionista. Vamos para a próxima fala. Olha o May novamente aqui, o nosso recepcionista, uma pessoa muito educada. Ele pergunta, may I see some form of ID, please? Ele está dizendo, eu poderia ver alguma forma de identificação. Professora, mas anteriormente você não falou que a palavra form significa formulário, mas aqui tem o sentido de forma e maneira, certo? Nesse contexto aqui é forma ou maneira. Mas e aí? O que significa ID? Teve uma pessoa que na sala chutou aí bem massa que ID significa identidade, e é isso mesmo, significa identity document. Identity
document, ou documento de identidade. Você tem diferentes documentos em inglês com aquela carteirinha, certo? E as deles geralmente vêm em cartão, não como o nosso, em papel. Aí eles chamam de ID card. ID card. Tem o passport, que é o passaporte, e tem o driver's license. Exactly. Driver's license, que é a licença de motorista, carteira de motorista, que são todos documentos de identificação. E por isso ele perguntou uma forma de identidade. Perfeito? Então, vamos lá. E o que ele diz? O Gas diz, yes, here you are. Quando você falar here you are, quer dizer está aqui, ou aqui está. É uma maneira educada e formal de expressar aqui está o que você pediu. Existem outras formas de dizer que são muito mais informais e comuns. Pode dizer here it is, quer dizer aqui está. Here it is, aqui está. Ou there you go, aqui vai para você. There you go, né? Que dá o mesmo sentido. Ou here you go, aqui. Lá vai você, aqui vai você, aqui você vai. Gente, não parece, né? Não faz sentido traduzir ao pé da letra. E não é para traduzir ao pé da letra mesmo. Quando eu digo there you go, quer dizer lá vai, né? Here you go, aqui está. Certo? Essas outras formas são formas mais coloquiais, né? De se falar. A forma mais polida aqui é here you go, que é educado e mais comum de se expressar, tá? Então, quando ele diz may I see your ID, ele diz yes, here you are, indicando que ele também é uma pessoa muito educada, certo? Vamos para a próxima frase. Thanks, Mr. McKay. I need a credit card to put on file in case you use the minibar. Vamos lá. Thanks é uma forma de agradecimento e todo mundo já conhece thanks. É uma maneira mais curta de dizer obrigado, Mr. McKay, né, senhor McKay. I need. Need quer dizer o quê? Need quer dizer eu preciso. O verbo need é o nosso verbo precisar. Eu preciso, e ele usa o termo put on. Nós temos um verbo, tá, gente? O verbo put é o verbo colocar, mas ele está acompanhado de uma segunda palavra. E put on vai ser um termo chamado de phrasal verb. Put on, colocar, put on, quer dizer vestir, ligar, passar. E neste contexto aqui, quer dizer registrar no sistema. Put on fire, registrar no sistema. In case you use the minibar. No caso de usar o minibar. Então, ele precisa do cartão de crédito, porque ele registra lá o número do cartão de crédito. Quando a pessoa vai usar o minibar, automaticamente, quando se faz o check-out, que é a saída, alguém verifica o minibar e vê quais foram os produtos que a pessoa usou, certo? E ele diz, ok, here you are. Ele usa novamente o termo, novamente, sim, aqui está, ele entregou o cartão. Traduzindo novamente, I need a credit card. Eu preciso de um cartão de crédito to put on file, para registrar. In case, no caso, you use the minibar. No caso de você usar o minibar.
Próximo, ele vai falar que here you are, entrega lá direitinho ao recepcionista. E ele diz, thanks. Would you like to upgrade to a deluxe room for only $20 per night? Ele usa o would porque ele é uma pessoa muito polida. Laís, e que esse would, que também é um verbo modal, ele quer expressar? Toda vez que o would estiver perto de um verbo, ele vai deixar esse verbo diferente. Nós temos o verbo like, que significa querer. Muito bem. Ou like não, que significa gostar ou curtir. Mas nesse contexto, é um contexto mais formal, então vamos dizer o que é gostar. Então, quando eu uso o would, fica gostaria. Se fosse o verbo want, querer, com o would ficaria queria, certo? E assim por diante. Então, vamos, would you like to upgrade? Would ou upgrade significa melhorar, passar para uma versão superior. Ele quer upgrade o quê? Nós estamos falando de room. Room é o quarto da pessoa. Então, esse upgrade aqui que ele quer fazer é um upgrade de quarto. De um single room, de um quarto de solteiro, para um deluxe. O deluxe quer dizer um quarto luxuoso, um quarto superior. E tá vendo esse cifrão aqui? Ele é usado para o dólar americano. Se não fosse esse cifrão, colocasse um R aqui, R em cifrão é o símbolo para reais. E o cifrão é um símbolo para dólar. Então, eu posso dizer $20, tá? Per night. Então, ele pergunta, would you like to upgrade to a deluxe room for only $20 per night? Ele diz o quê? Ele faz uma pergunta para ele. What does the deluxe room include? Ele sabe que include é o verbo incluir. Então, ele quer saber o que inclui o quarto de luxo. Aí, observe que nós temos um verbo auxiliar aqui. Ele só está aqui, ele não tem tradução. Ele está aqui indicando que essa frase é uma perguntinha. Como ele está falando de um único quarto, ele usa o das. Mas se tivesse quartos, eu teria que usar o verbo auxiliar do. Do the deluxe rooms, certo? Mas o caso aqui que não é no singular. Então, o que o quarto luxuoso inclui? E aí ele diz, the deluxe room includes breakfast and you can use the gym. No quarto luxuoso, no quarto superior, inclui café da manhã e você pode usar a academia. Muito bem. E aí ele diz, that sounds great, certo? Isso soa, parece bom, parece ótimo. Yes, I'll upgrade. Quando ele lembra que eu falei com vocês lá nos outros diálogos desse termozinho? Esse termo aqui quer dizer isso aqui, gente. Ó, I will. Quer dizer eu, tá certo? I'll upgrade. Quer dizer, eu mudarei para um quarto superior. Vou querer mudar, certo? Eu melhorarei. Fica sem sentido. Então, eu desejo um upgrade, parece mais interessante para a gente em português. Tá? Então, ele diz, ok, can you please sign here? Ele já está usando um termo can, tá? Que não deixa de ser, não é que seja grosseiro,
O uso do may é muito melhor do que o uso do can. E ele está pedindo uma permissão. Aí ele, né, poderia, né? Fazendo um pedido, poderia assinar aqui? Permissão não, pedido. Poderia assinar aqui? E ele diz, yes. Can you please sign here? Você poderia, não, ou você, por favor, assina aqui? Ah, professora, tá sendo mal educado? Não, olha o please aqui, gente, no meio, indicando que é um pedido, né? Tem um por favor aí no meio. Ele diz, yes, no problem. Não, não tem problema. E continua dizendo aqui, no finalzinho, para terminar, you are in room 2407. 2407. Please take the elevators on the right. Breakfast is from 6 a.m. to 9 a.m. Então, você está, porque o verbo to be também significa está no quarto 2407. Em português nós diríamos assim, mas em inglês nós falamos de forma diferente. A gente costuma dizer como 2407, mas em inglês a gente diz 2407, que é uma maneira formal de se falar números de quarto ou de códigos em inglês. Observe que ele fala que o café da manhã é das 6 da manhã às 9. Professora, mas me diga o que quer dizer esse AM? AM quer dizer ante-meridian, quer dizer antes do meio-dia. E PM é post-meridian, certo? Querendo dizer, são nomes em latim, tá, gente? Post-meridian e os demais. Eita, está aparecendo todo um monte de coisa aqui para mim. Eita, computadorzinho. Perfeito, certo? Finalizando aqui, o hóspede termina. That's great. Thank you very much. Quer dizer, muito obrigada. That's great. That's great. Great quer dizer ótimo. Tá ótimo. Certo? Tudo que você falou antes tá ótimo. Algumas maneiras de falar thank you em inglês. Thanks quer dizer obrigada, não é isso? Em inglês quer dizer obrigada. Então, eita, que Breno tá danado aqui mandando mensagem. Nós podemos dizer thank you, que é o padrão. Thanks, que é mais formal, mais informal, quer dizer informal. Thanks a lot, ou thank you very much, que é para indicar mais ênfase. A lot quer dizer de monte. Very much quer dizer intensamente. Mas tem um educado, mais formal, quer dizer I appreciate it. I appreciate it. Quer dizer, eu aprecio isso. E much obliged. Much obliged. Quer dizer, muito obrigado, mas é mais um formal e antigo. Ninguém mais usa isso. Tá bom? Muito obrigada por essa aula. Espero que vocês tenham assistido. Vou deixar um pequeno exercício para vocês fazerem, tá? Um abraço e até a próxima.